O que você faria se descobrisse que o lugar onde você cresceu, onde suas memórias mais preciosas foram cultivadas, de repente se tornasse território proibido? E se as cercas erguidas ao seu redor não fossem apenas de arame, mas de preconceito, de exclusão, de uma tentativa sistemática de apagar sua existência? Esta é a história de Samuel Hayes, um homem que transformou a dor da rejeição em poder de mudança, que respondeu à exclusão com uma lição sobre pertencimento que nenhum deles jamais esqueceria. A manhã chegava devagar em Willow Creek, como se o próprio sol hesitasse em iluminar o que estava prestes a acontecer. Samuel estava parado diante do lago onde havia aprendido a pescar com seu avô, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a carta oficial. As palavras dançavam diante de seus olhos, cada frase uma punhalada cuidadosamente formulada em linguagem jurídica fria. A Associação de Proprietários de Willow Creek havia decidido, em votação unânime, cercar o antigo rancho Morrison, o mesmo rancho onde Samuel havia passado cada verão de sua infância, onde havia aprendido sobre a terra, sobre respeito, sobre o que significava pertencer a algo maior que si mesmo. As lágrimas não vieram imediatamente. Primeiro veio o silêncio, aquele silêncio pesado que precede as tempestades, quando até os pássaros param de cantar. Samuel releu a carta, procurando algum erro, algum mal-entendido. Mas estava tudo ali, em preto e branco. Acesso restrito aos membros da associação, cerca a ser erguida imediatamente, propriedade privada, entrada proibida. Eles nem sequer haviam tido a cortesia de avisá-lo pessoalmente. A carta havia chegado pelo correio, como uma conta qualquer, como se décadas de história pudessem ser canceladas com um selo postal. O velho Morrison havia sido mais que um vizinho para a família Hayes. Quando o pai de Samuel voltou do Vietnã, quebrado em lugares que ninguém podia ver, foi Morrison quem ofereceu trabalho, propósito, dignidade. Samuel cresceu correndo por aqueles campos, aprendendo os nomes de cada árvore, cada curva do riacho que cortava a propriedade. Morrison não tinha filhos próprios, e Samuel havia preenchido esse vazio de uma forma que transcendia sangue ou sobrenomes. Quando Morrison morreu, 3 anos atrás, Samuel chorou como se tivesse perdido um segundo pai. O rancho foi colocado à venda, mas Samuel, apesar de seu sucesso como engenheiro de software em Atlanta, não tinha os recursos para comprá-lo. Ele assistiu, impotente, enquanto a propriedade mudava de mãos, consolando-se com a promessa de que, pelo menos, poderia continuar visitando, continuar honrando as memórias que viviam naquela terra. Mas agora, isso também lhe seria negado. A associação, formada majoritariamente por novos moradores que haviam transformado Willow Creek em um refúgio de fim de semana para executivos da cidade, havia decidido que o rancho seria seu novo clube privado. As razões oficiais falavam sobre segurança, manutenção, valorização da propriedade. As razões não ditas, aquelas sussurradas em reuniões às quais Samuel nunca foi convidado, falavam sobre manter o padrão, sobre tipo certo de pessoas, sobre códigos que todos entendiam, mas ninguém ousava explicitar. Samuel dobrou a carta cuidadosamente, com a mesma precisão que aplicava ao código que escrevia, ao futuro que havia construído linha por linha, decisão por decisão. Ele olhou para o lago uma última vez, memorizando a maneira como a luz da manhã transformava a água em ouro líquido. Depois virou-se e caminhou de volta para seu carro alugado. Havia uma ligação a fazer, uma conversa a ter com seu sócio em Atlanta, números a revisar. Marcus Chen atendeu no segundo toque, sua voz ainda rouca de sono. Sam, são 6 da manhã, cara. Marcus, Samuel disse, sua voz estranhamente calma. Lembra daquela conversa sobre diversificar nossos investimentos? Sim. Marcus respondeu, agora mais alerta, reconhecendo algo no tom de Samuel. Quero que liquide minha parte no fundo de investimento. Tudo. Houve uma pausa longa.
Samuel podia praticamente ouvir os cálculos acontecendo na mente brilhante de seu parceiro de negócios. Sam, isso é quase 3 milhões. O que está acontecendo? Samuel olhou de volta para o rancho, agora cercado por fitas e avisos de propriedade privada. Estou comprando uma propriedade. As próximas semanas foram uma dança delicada de negociações secretas, intermediários discretos, empresas de fachada cuidadosamente construídas. Samuel havia aprendido há muito tempo que no mundo dos negócios, como na vida, às vezes você precisa jogar xadrez, enquanto outros jogam damas. A associação de Willow Creek continuou com seus planos, contratando empresas para erguer cercas, instalando portões, criando seu pequeno reino exclusivo. Eles estavam tão ocupados construindo muros que não notaram as fundações mudando sob seus pés. Foi numa manhã de terça-feira que tudo mudou. Richard Blackstone, presidente da associação, chegou ao rancho com sua equipe habitual. Outros membros da diretoria, todos sorridentes e congratulatórios, prontos para inaugurar oficialmente seu novo espaço privado. As cercas estavam completas, o sistema de segurança instalado, até mesmo um novo cadeado eletrônico no portão principal, acessível apenas com os códigos distribuídos aos membros selecionados. Richard inseriu seu código. Nada aconteceu. Franziu o senho, tentou novamente. A luz vermelha piscou obstinadamente. Um dos outros membros tentou, depois outro. O pânico começou a se instalar quando perceberam que nenhum de seus códigos funcionava. Foi então que viram Samuel Reis caminhando pela estrada poeirenta, vestido não com as roupas casuais que sempre usava, mas com um terno impecável, cada passo medido e deliberado. Ele parou do outro lado do portão, o portão que eles haviam instalado, e por um momento ninguém falou. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo canto distante de um pássaro e o sussurro do vento nas folhas. Bom dia. Senhores, Samuel disse finalmente, sua voz carregando uma tranquilidade que era de alguma forma mais perturbadora que qualquer grito. Parecem estar tendo problemas com o portão. Richard, recuperando-se, inflou o peito. Deve haver algum erro no sistema. Vamos resolver isso. Não há erro. Samuel interrompeu suavemente. O sistema está funcionando perfeitamente. Vocês simplesmente não têm acesso. A confusão nos rostos deles era quase cômica. Sarah Mitchell, tesoureira da associação, deu um passo à frente. Do que você está falando? Esta é propriedade da associação. Na verdade, Samuel tirou um documento de sua pasta. Esta é minha propriedade. Comprei o rancho Morrison há 3 dias. Transferência completa, pagamento à vista, tudo devidamente registrado. Ele segurou o documento contra o portão para que pudessem ver, embora não pudessem alcançá-lo. Ironicamente, devo agradecer a vocês. As melhorias que fizeram, as cercas, o sistema de segurança, aumentaram consideravelmente o valor da propriedade. Muito gentil da parte de vocês. O rosto de Richard passou por uma notável transformação de cores, do rosa ao vermelho ao quase púrpura. Isso é impossível. Nós tínhamos um acordo com o proprietário. Tinham, Samuel concordou. Um acordo verbal, pelo que entendi. Não vinculativo legalmente. O proprietário recebeu uma oferta melhor, a minha, e aceitou. Capitalismo, senhores. Tenho certeza de que entendem. Sarah tentou uma abordagem diferente, sua voz adotando um tom conciliatório. Samuel, certamente podemos chegar a um acordo. A associação pode comprar a propriedade de você, não está à venda, Samuel disse simplesmente. Seja razoável, outro membro interveio. Nomeie seu preço. Todo mundo tem um preço. Samuel inclinou a cabeça considerando. Sabe, vocês estão certos. Eu tenho um preço. Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Quero um pedido de desculpas. Público. Para mim, para minha família, para todas as famílias que vocês excluíram sistematicamente desta comunidade ao longo dos anos. Quero a política de membros apenas, da associação revista e abolida. Quero bolsas de estudo estabelecidas para crianças locais.
Todas as crianças locais, não apenas as que vocês consideram apropriadas. E quero tudo isso em escrito, juridicamente vinculativo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Richard finalmente conseguiu falar, sua voz estrangulada. Você não pode fazer isso. Vamos processá-lo. Por favor, façam. Samuel sorriu e não havia calor nele. Meus advogados adorariam discutir em tribunal aberto as práticas discriminatórias da associação. Tenho certeza de que a mídia acharia fascinante. A associação de proprietários constrói cercas em propriedade que não possui. Seria uma manchete interessante, não acham? Ele começou a se afastar, depois parou, virando-se de volta. E sobre essas cercas que vocês construíram na minha propriedade, sem permissão? Tecnicamente, isso é invasão e vandalismo. Mas sou um homem generoso. Vou dar a vocês 72 horas para removê-las. Depois disso, cobrarei aluguel. O valor de mercado para estruturas comerciais nesta área é bem alto, pelo que ouvi. Sabe, enquanto conto essa história, fico pensando em quantos de vocês já passaram por algo parecido. Me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. Você já teve que lutar pelo seu direito de pertencer a algum lugar? Às vezes, as cercas mais difíceis de derrubar são aquelas construídas não de arame, mas de preconceito. Nas horas que se seguiram ao confronto no portão, Willow Creek fervilhou com fofocas e especulações. A história se espalhou como fogo em palha seca, cada recontagem adicionando novos detalhes, novas interpretações. Mas Samuel não estava interessado no circo social. Ele estava sentado na varanda da casa principal do rancho, a mesma varanda onde Morrison costumava sentar-se todas as tardes, observando o sol se pôr sobre os campos. Sua mãe, Dorothy Hayes, sentou-se ao lado dele, suas mãos gastas, mas fortes, segurando uma xícara de chá. Ela não havia dito nada quando ele contou o que havia feito. Apenas assentiu, como se sempre soubesse que esse dia chegaria. Agora, no silêncio compartilhado, ela finalmente falou. Seu avô teria orgulho, ela disse suavemente. Ele sempre disse que a terra não pertence realmente a ninguém. Somos apenas guardiões temporários. Samuel pegou a mão dela, sentindo as cicatrizes de uma vida de trabalho duro, de sacrifícios feitos em silêncio. Eles nunca entenderam, mãe. Para eles, isto é apenas propriedade, investimento, status. Para nós é história, Dorothy completou. É onde seu pai encontrou paz depois da guerra. Onde você deu seus primeiros passos. Onde Morrison ensinou você a pescar, a respeitar a terra, a ser um homem de verdade. Não o tipo que precisa de cercas para se sentir importante, mas o tipo que constrói pontes. Um carro se aproximou pela estrada, levantando poeira. Samuel se levantou, esperando mais confronto, mas relaxou quando viu quem era. Thomas Morrison Jr., filho do velho Morrison, que vivia em Seattle e havia vendido a propriedade. Ele saiu do carro parecendo cansado, mais velho do que seus 50 anos sugeriam. Samuel, ele disse, subindo os degraus da varanda. Vim assim que soube. Por um momento, Samuel não sabia o que esperar. Raiva por ter interferido? Frustração por ter complicado uma venda simples? Mas Thomas apenas estendeu a mão. Obrigado, ele disse simplesmente. Papai teria odiado o que eles planejavam fazer com este lugar. Quando recebi sua oferta através do intermediário, não sabia que era você. Mas quando descobri, seus olhos se encheram de lágrimas. Papai sempre disse que você era o neto que ele nunca teve. Ele teria querido que você tivesse este lugar. Os três sentaram-se na varanda, compartilhando memórias enquanto o dia se transformava em noite. Thomas contou histórias sobre seu pai, que Samuel nunca havia ouvido. Sobre o jovem Morrison, que havia marchado pelos direitos civis, que havia enfrentado ameaças por empregar trabalhadores negros quando outros não o faziam, que havia vivido seus valores silenciosamente, mas firmemente. Sabe o que ele me disse antes de morrer? Thomas perguntou. Disse que a terra tem memória, que ela se lembra de quem a tratou com respeito, quem a trabalhou com amor. Disse que a terra sempre reconhece seus verdadeiros filhos, não importa o que digam os papéis. Enquanto isso,
Do outro lado da cidade, uma reunião de emergência da associação estava em andamento. O salão comunitário estava lotado, vozes elevadas em debate acalorado. Richard Blackstone tentava manter a ordem, mas a situação havia escapado de seu controle. Isso é um desastre de relações públicas, gritava um membro. Já está nas redes sociais. Estamos parecendo idiotas. Pior, outro adicionou. Estamos parecendo exatamente o que ele disse que somos. Margaret Chen, uma das poucas membros não brancas da associação, levantou-se. Ela havia ficado em silêncio durante a maior parte da reunião, mas agora sua voz cortou o caos. Talvez porque somos o que ele disse. Quantos de vocês sequer conheciam a história do Rancho Morrison? Quantos sabiam sobre a família Reis, sobre o que aquela terra significa para esta comunidade? Isso não é relevante. Richard começou, mas Margaret o interrompeu. Não é relevante. Decidimos cercar uma propriedade sem sequer possuí-la legalmente, baseados em uma promessa vaga e um sentimento de direito. Não consultamos a comunidade mais ampla. Não consideramos a história. Não pensamos em nada além de criar nosso pequeno clube exclusivo. E agora estamos surpresos que alguém nos superou em nosso próprio jogo? Um jovem casal, novo na área, levantou-se timidamente. Nós não sabíamos sobre nada disso quando nos mudamos para cá. Pensamos que a associação estava trabalhando para melhorar a comunidade. Mas isto não é melhoria, é exclusão. Mais vozes começaram a se levantar, não em apoio a Richard e sua diretoria, mas questionando, desafiando, exigindo mudanças. A reunião, que havia começado como uma estratégia para lidar com o problema Samuel Reis, estava se transformando em algo completamente diferente, um acerto de contas. De volta ao rancho, Samuel caminhava pelos campos sob o luar. Cada passo despertava memórias. Aqui era onde ele havia aprendido a andar de cavalo, ali onde havia construído sua primeira cabana na árvore, acolá onde Morrison havia lhe ensinado sobre as constelações. A terra sob seus pés parecia viva, pulsante com história e possibilidade. Ele parou no pequeno cemitério familiar nos fundos da propriedade, onde gerações de Morrisons estavam enterrados. Alguém, provavelmente a associação, em sua ânsia de melhorar, havia deixado o local crescer selvagem. Ervas daninhas cobriam as lápides, a cerca estava quebrada. Samuel ajoelhou-se diante da lápide de Morrison, limpando cuidadosamente o musgo que obscurecia o nome. Consegui, Sr. Morrison, ele sussurrou. Trouxe seu rancho de volta para casa. Nos dias seguintes, algo notável aconteceu. Pessoas começaram a aparecer no rancho, não para confrontar ou exigir acesso, mas para oferecer ajuda. Famílias antigas da área, muitas das quais haviam sido marginalizadas pela associação ao longo dos anos. Vieram com ferramentas, com comida, com histórias. Havia o Sr. Joaquim, cujo pai havia trabalhado ao lado do pai de Samuel nos campos. Havia a Sra. Kim, cuja família havia sido uma das primeiras famílias asiáticas na área, enfrentando sua própria parcela de exclusão. Havia os jovens, pretos, brancos, latinos, asiáticos, que haviam crescido ouvindo sobre o Rancho Morrison como um lugar onde as diferenças não importavam, onde o caráter era a única moeda que valia. Juntos, eles começaram a limpar o cemitério, a reparar as cercas antigas, as originais, não as monstruosidades de metal que a associação havia erguido, a restaurar a casa principal. Era trabalho comunitário no seu melhor, não ordenado ou organizado por alguma associação, mas orgânico, nascido de respeito mútuo e história compartilhada. Sarah Mitchell apareceu no terceiro dia, sozinha, sem a comitiva usual. Samuel a encontrou no portão, o mesmo portão onde o confronto havia acontecido. Ela parecia menor de alguma forma, menos certa de si mesma. Posso entrar? Ela perguntou. Não como tesoureira da associação, apenas como... Samuel estudou seu rosto por um longo momento, depois digitou o código. O portão se abriu com um clique suave. Eles caminharam em silêncio até o lago.
o mesmo lago onde Samuel havia recebido a carta que havia iniciado tudo isso. Minha avó conhecia o Sr. Morrison. Sarah disse finalmente. Ela costumava trazer-me aqui quando eu era criança, antes de nos mudarmos. Eu havia esquecido, ou talvez escolhi esquecer, o que este lugar significava. Por que escolheu esquecer? Samuel perguntou genuinamente curioso. Sarah suspirou, parecendo muito mais velha que seus 40 e poucos anos. Porque era mais fácil. Mais fácil seguir o fluxo, fazer parte do grupo certo, não fazer perguntas difíceis. Meu marido, Richard, nunca entenderia, mas... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando vi você naquele portão, a maneira como você nos olhou, não com ódio, mas com pena. Eu me vi através dos seus olhos e não gostei do que vi. E o que você viu? Alguém que havia trocado sua consciência por conforto. Alguém que havia deixado o medo de ser excluída, transformá-la em alguém que excluía outros. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Minha avó teria tanta vergonha de mim. Samuel não ofereceu conforto fácil ou perdão imediato. Em vez disso, ele disse, sua avó conhecia Morrison. Então ela sabia que ele acreditava em segundas chances. Mas segundas chances precisam ser conquistadas, não apenas pedidas. Sarah assentiu, limpando as lágrimas. A diretoria está se dissolvendo. Richard está ameaçando ação legal, mas a maioria dos membros quer mudança. Mudança real. Queríamos saber, você consideraria trabalhar conosco para transformar a associação em algo que realmente sirva toda a comunidade? Samuel pegou uma pedra e a jogou no lago, observando as ondulações se espalharem. Sabe o que Morrison me ensinou sobre ondulações? Uma única pedra pode mudar toda a superfície do lago. Mas a pedra afunda, desaparece. São as ondulações que permanecem, que alcançam as margens, que mudam tudo que tocam. Ele se virou para encará-la. Eu não preciso liderar sua associação, mas posso ajudar a criar ondulações. O rancho estará aberto para a comunidade, toda a comunidade. Haverá programas para jovens, jardins comunitários, espaços de encontro. Mas com condições. Quais condições? Transparência completa, diversidade real na liderança e um compromisso escrito de que nunca mais tentarão excluir alguém baseado em nada além de seu caráter. Sarah estendeu a mão. Você tem minha palavra e meu voto. Eles apertaram as mãos e naquele momento algo mudou em Willow Creek. Não foi uma mudança dramática ou súbita, mas o início de uma transformação que levaria anos para se completar totalmente. Nas semanas seguintes, o Rancho Morrison tornou-se o que sempre deveria ter sido, um lugar de convergência. Samuel organizou um grande churrasco, convidando toda a cidade. No início havia tensão, grupos mantendo-se separados, olhares desconfiados sendo trocados. Mas gradualmente, à medida que as crianças começaram a brincar juntas, à medida que histórias começaram a ser compartilhadas, à medida que a comida foi passada de mão em mão, as barreiras começaram a cair. Richard Blackstone nunca apareceu, mas sua ausência mal foi notada. O que foi notado foi a presença de tantos que haviam sido invisíveis por tanto tempo. As famílias imigrantes que administravam pequenos negócios na cidade, os veteranos que viviam nas margens, os jovens que haviam partido por falta de oportunidades, agora retornando para ver mudanças reais acontecendo. Um mês depois, Samuel estava novamente na varanda com sua mãe, quando um carro não familiar subiu a estrada. Dele saiu um homem que Samuel não reconheceu imediatamente, até que chegou mais perto. Era David, o homem baixo que havia estado entre os três que tentaram cercar o rancho meses atrás, um dos capangas de Richard. Samuel se tensionou, mas David levantou as mãos em um gesto de paz. Não vim causar problemas, ele disse rapidamente. Vim pedir desculpas e agradecer. Samuel estava genuinamente surpreso. David assentiu, parecendo envergonhado. Meu filho estava naquele churrasco. Ele voltou para casa falando sobre você, sobre este lugar, sobre como ele quer fazer parte de algo assim quando crescer.
Me fez perceber que eu estava do lado errado, que estava ensinando a ele as lições erradas. Ele tirou um envelope do bolso. Não é muito, mas é um começo. Para os programas jovens que você está iniciando. E, bem, tenho experiência em construção. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, estou disponível. Depois que David partiu, Dorothy olhou para seu filho com um orgulho indisfarçável. Você fez mais que comprar um rancho, Samuel. Você comprou uma chance de mudança para esta cidade toda. Não comprei nada que já não fosse nosso, Samuel respondeu. Apenas removi as cercas que nunca deveriam ter sido construídas. À medida que o verão se transformava em outono, o rancho Morrison floresceu de maneiras que ninguém havia previsto. O programa jovem que Samuel iniciou atraiu crianças de todas as origens, ensinando-lhes não apenas sobre agricultura e natureza, mas sobre história, sobre comunidade, sobre pertencimento. A horta comunitária produziu não apenas vegetais, mas relacionamentos, já que vizinhos que nunca haviam se falado trabalhavam lado a lado no solo. Sarah Mitchell, fiel à sua palavra, liderou uma transformação completa da associação. As reuniões, antes fechadas e secretas, tornaram-se abertas ao público. A liderança, antes homogênea, tornou-se um reflexo da verdadeira diversidade de Willow Creek. E mais importante, o foco mudou de exclusão e valorização de propriedade para verdadeiro desenvolvimento comunitário. Uma noite, Samuel encontrou um envelope sob sua porta. Dentro havia uma única folha de papel e uma chave. O papel tinha apenas algumas palavras escritas em uma caligrafia trêmula. Você estava certo. Eu estava errado. Use isto bem. RB. A chave era do centro comunitário que Richard havia construído para uso exclusivo da associação. Sua renúncia da presidência e sua doação do centro para uso público foram anunciadas no dia seguinte. Mas talvez o momento mais significativo veio numa manhã de neblina no final do outono. Samuel estava limpando o túmulo de Morrison quando notou uma nova planta crescendo ao lado da lápide, um carvalho jovem, claramente plantado recentemente. Havia um pequeno cartão amarrado a ele, sem assinatura, apenas as palavras, para que as próximas gerações tenham sombra. Olhando ao redor, Samuel viu outras mudas plantadas por todo o cemitério, cada uma representando uma promessa de futuro, uma declaração de que este lugar importava, que sua história seria preservada e honrada. Ele nunca descobriu quem as plantou, mas suspeitava que havia sido um esforço comunitário, feito em silêncio e sem buscar reconhecimento. No primeiro aniversário de sua compra do rancho, Samuel organizou outro encontro. Desta vez, não houve hesitação, não houve grupos separados. A comunidade veio como uma só, cada família trazendo algo para compartilhar. Richard Blackstone apareceu, quieto e reservado, mas presente. Ele e Samuel não falaram muito, mas compartilharam um aceno de cabeça que dizia tudo o que precisava ser dito. Reconhecimento, se não reconciliação. Thomas Morrison Jr. veio de Seattle para a ocasião, trazendo caixas de fotografias e documentos antigos de seu pai. Estes pertencem ao rancho, ele disse a Samuel. A comunidade. São parte da história que precisa ser contada. Naquela noite, enquanto as famílias se reuniam ao redor de fogueiras, compartilhando histórias e marshmallows, Dorothy Hayes subiu em um pequeno palco improvisado. Sua voz, forte apesar de sua idade, carregou pela multidão. Meu filho fez algo notável, ela começou, mas não foi realmente sobre comprar terra. Foi sobre comprar de volta nossa dignidade. Foi sobre provar que não podemos ser cercados para fora de nossa própria história. Este rancho agora pertence a todos nós, não legalmente, mas espiritualmente. É um lembrete de que as cercas mais fortes são aquelas que construímos em nossos corações, e que derrubá-las é a única maneira de realmente viver juntos. Samuel observava da borda da multidão, vendo crianças de todas as cores brincando juntas, adultos que haviam sido estranhos agora rindo como velhos amigos.
uma comunidade se curando de feridas que muitos nem sabiam que existiam. O investimento financeiro havia sido significativo. Sim, mas o retorno era incalculável. Meses depois, um repórter de um jornal nacional veio fazer uma matéria sobre a transformação de Willow Creek. Ele entrevistou dezenas de pessoas, tentando entender como uma pequena cidade havia mudado tão dramaticamente em tão pouco tempo. As respostas variavam, mas o tema era consistente. Não foi apenas sobre um homem comprando um rancho, foi sobre uma comunidade redescobrir sua alma. O artigo, quando publicado, tornou-se viral. Outras comunidades começaram a entrar em contato, pedindo conselhos, orientação, esperança. Samuel se viu relutantemente no centro das atenções, mas sempre redirecionava o crédito. Eu apenas removi as cercas, ele dizia. A comunidade fez o resto. Mas talvez a verdadeira medida do sucesso veio numa carta que Samuel recebeu de uma criança de 10 anos que participava do programa Jovem. Querido Sr. Reis, obrigado por não deixar eles colocarem cercas no rancho. Minha avó disse que ela costumava vir aqui quando era pequena, e agora eu posso vir também. Ontem aprendi a pescar no mesmo lago, onde minha avó aprendeu. É como se o tempo fosse um círculo, não uma linha. Obrigado por completar o círculo. Era isso, Samuel percebeu. Não era sobre vingança ou mesmo justiça. Era sobre continuidade, sobre garantir que as histórias que nos conectam ao nosso passado permaneçam acessíveis ao nosso futuro. As cercas que a associação havia tentado erguer não eram apenas físicas, eram temporais, destinadas a cortar as conexões entre gerações, entre histórias, entre pessoas. Se você chegou até aqui nesta história, se ela tocou algo em você, considere se inscrever no canal. Compartilhamos essas histórias porque acreditamos que cada ato de coragem, cada momento de justiça poética, cada vez que alguém se levanta não apenas por si mesmo, mas por sua comunidade inteira, merece ser contado. Essas não são apenas histórias, são lembretes de que a mudança é possível, de que uma pessoa determinada pode fazer diferença, de que às vezes a melhor resposta à exclusão não é raiva, mas uma demonstração magistral de inclusão. Junte-se à nossa comunidade aqui no canal, onde cada história é uma semente plantada, esperando crescer em algo maior que entretenimento, em inspiração, em ação, em mudança real. Até a próxima história, lembrem-se. Às vezes, as cercas mais importantes a derrubar são aquelas que outros construíram, mas sempre as mais difíceis são aquelas que construímos dentro de nós mesmos.